Bela noite a todos. Fosse honra, graça, virtude, valor e liberdade. Camaradas, nessa noite eu venho a vós outros mais uma vez compartilhar aqui com vocês a intuição que me vem do Espírito que me anima, que me sustenta, o qual é a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro eu incognoscível. E de antemão já quero pedir aos camaradas que me ajudem a compartilhar essas intuições por questão de honra e de compromisso com a hostilidade contra as forças das potências da matéria. Peço você que dê um joinha nesse vídeo, que você se inscreva também nesse canal Ser Inominável Consciência Pura e que você acione o botão de notificações para que você possa receber os outros vídeos que virão também. Peço a você que, se possível for, e você quiser, junto a mim também, com uma estratégia de hostilidade contra as potências da matéria, compartilhar esse vídeo com o número máximo de pessoas que você entender que deva ser compartilhado. E é isso. O intuito desse canal é unicamente compartilhar intuições e principalmente a divulgação do mistério de Belicena Vilca e os escritos de Luiz Felipe Moiano, que são os fundamentos da sabedoria hiperbórea. Toda a história da sabedoria hiperbórea. Mas vamos lá, vamos fazer uma viagem hoje. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais e eu quero compartilhar com os camaradas isso aqui. O título do enunciado desse vídeo, ele vai chamar Jeová Satanás, o torturador de almas. É exatamente isso. Jeová Satanás, o torturador de almas. E aí talvez você me pergunte, o que é isso, Cristiano? Por que Jeová Satanás, o torturador de almas? Para que eu possa compartilhar isso, a gente precisa fazer uma viagem de volta no tempo e entender o princípio de toda essa armadilha, de toda essa encenação maléfica e maldita, a qual o reflexo, a sombra, os fractais do nosso espírito estão aprisionados. Quando Jeová Satanás, ele construiu esse cenário, essa imitação fajuta, grotesca, eu chamo de imitação tosquinha. É tão tosquinha que você vê que as folhas, elas não têm aquela cor realmente bonitas, elas se perdem com o tempo. O céu é o céu mais fajuto. Isso eu falo para quem tem percepção e para quem já despertou, para quem se sente incomodado em estar aqui. Quando Jeová ele faz essa imitação, porque isso aqui é uma imitação, uma cópia da cópia, um rascunho da verdade, do incognoscível, da nossa pátria, da pátria do nosso espírito, o qual nós somos, nós começamos a entender que quando Jeová cria o Pazu, que era aquele animal que praticamente ficava rastejando como uma lesma, que não conseguia nem ficar sobre os seus próprios pés, Jeová Satanás começou a entender, juntamente com os outros deuses 200 traidores, segundo o mistério de Belicena Vilca, ele entendeu que precisava de uma fonte de energia, um gerador, um propulsor para poder dar força àquele animal, porque a própria força de Jeová Satanás, com a dos 200 deuses traidores, não era o suficiente para poder criar e dar sentido a todo o seu plano demiúrgico. Com isso, aquele animal Pazu, ele não ficava sob os seus pés e era uma lesma que só sabia comer, copular e defecar. Não tinha intelecto, não tinha raciocínio, não conseguia arguir uma palavra, não conseguia fazer uma pergunta, não conseguia trazer uma resposta. Mas a partir do momento que o reflexo do espírito ele é aprisionado
através das ferramentas espirituais incognoscíveis, principalmente com um dos deuses traidores chamado de Metatron, que arquitetou, na minha intuição, toda a estrutura para que o espírito ficasse aprisionado, porque Jeová Satanás é a mente criativa e os deuses traidores, cada um ficou na sua hierarquia como potestade, como principado, e como Metatron é um cabra sabido, e aí vamos colocar aqui física quântica e mecânica quântica, como Metatron ele entende dessas questões profundamente, ele criou através da sua engenharia espiritual o aprisionamento do espírito. Uma das formas, por exemplo, como assim, Cristiano? Vamos lá. Quando nós vamos criar uma casa, o que nós fazemos? Nós contratamos um arquiteto, um mestre de obra, um pedreiro, um desenhista, um projetista e um engenheiro. O engenheiro ele vai fazer todo o cálculo de obra, o cálculo da ferragem, ele vai decidir aonde a parte elétrica vai passar, aonde a parte hidráulica vai passar, aonde os conduítes vão ficar, aonde vão passar os canos, aonde até mesmo tubulações de internet, de inteligência artificial vai passar. Só que fica tudo no papel, é um desenho e precisa de vida para que aquilo ali aconteça. Então, uma mão de obra é contratada, o servente, o pedreiro, o mestre de obra, os materiais. Mas sem o engenheiro, aquilo também não funciona. O arquiteto, no caso, é o projetista do negócio, é o que vai colocar criatividade, né? Ele vai fazer o pé direito alto, pé direito duplo, tantos quartos, banheiro com hidro, sem hidro, enfim. Então o casamento de Metatron com Jeová Satanás foi primordial para que essa prisão ela acontecesse. A partir desse momento, quando a atenção do espírito, o fractal do espírito, não que o espírito ele foi repartido, que é impossível isso acontecer, mas é possível sim a atenção do espírito ela ficar presa em diferentes direções, e é por isso que existem 600 mil mundos diferentes, 600 mil dimensões diferentes a qual a atenção do espírito está aprisionada. E nesse exato momento, quando a atenção do espírito é colocada, aprisionada dentro do Pazu, o Pazu começa a se levantar. O Pazu agora ele começa a desenvolver o seu intelecto, ele começa a criar o fogo, ele cria a questão das facas de pedras, depois ele descobre os minerais, depois ele descobre a questão ou as questões dos metais e assim sucessivamente. Ele vai descobrindo todas as coisas por causa da evolução do intelecto, o qual a presença do espírito estava causando dentro desse Pazu. E a pergunta que não quer calar é: Cristiano, por que Jeová Satanás é o torturador de almas? As almas elas foram criadas juntamente dentro do Pazu, porque o que é a alma? A alma nada mais é do que uma extensão de Jeová Satanás. É uma parte do demiurgo inserida dentro do contexto da encenação para interpretar o personagem e os seus desígnios maquiavélicos. E o que são os seus desígnios? Os seus desígnios é aquilo que já está designado, escrito para que aconteça. O script já está montado, mas sem a presença do espírito, sem o propulsor, o transformador de energia potente, cheio de potência incognoscível, isso seria impossível de acontecer. E para que o espírito se perdesse completamente e perdesse a sua recordação hiperbórea da sua morada, da sua pátria, qual que foi a principal ferramenta que Jeová Satanás utilizou segundo a minha intuição? E que fique bem claro aqui para os senhores e para as senhoras. Eu não tenho o
intuito, eu não tenho o propósito, eu não tenho o objetivo de cauterizar e nem de ganhar ninguém para lado nenhum. Apenas o que eu estou compartilhando é a minha recordação da minha memória interna através do que eu li na sabedoria hiperbórea e o que eu consegui recordar na minha memória interna do meu sangue puro. Então, a principal arma utilizada, eu até comecei a falar isso no vídeo anterior, através da mônada criada, foi criada também uma sêmica. A sêmica é o conjunto de sistema compartilhado através do pensamento do ente aprisionado. O ente aprisionado é o espírito. E através do pensamento, do olhar do espírito, da sombra do espírito, ele dá sentido à sêmica, a quais são 5 pontos principais que causam o funcionamento da sêmica. O primeiro ponto principal do funcionamento da sêmica ou do conjunto de sistema é visão. O segundo, audição. O terceiro, paladar. O quarto, olfato. E o quinto, o tato. Na minha intuição, o qual recordei, o espírito ele se aprisiona através desses 5 sistemas, os quais estão inseridos dentro da sêmica. Aí você me pergunta, por que, Cristiano? Vamos pensar. Quando o espírito ele fica aprisionado dentro desse sistema, ele pega o seu olhar e coloca em todas as direções de distrações. Exatamente nesse momento, você que está aí do outro lado me assistindo, você pode estar me assistindo e você vai ouvir o barulho do litificador batendo, o vizinho com a furadeira furando a parede, o outro vizinho batendo o martelo, o prego na parede, o bebê chorando, o carro passando, o ônibus buzinando, o cara do pão passando, a mulher do carro de churros buzinando. Isso é porque a atenção do espírito é tão potente, é tão onipresente, que ela fica presa em todos os aspectos demiurgo aqui dentro desse sistema. E aí, como eu falei para vocês que nós iríamos aprofundar um pouco mais, por que que o espírito ele perde a sua memória e fica completamente desorientado por meio dessas confusões, enganações e estratégias de aprisionamento? Porque uma vez que o espírito ficou linkado com a sua atenção no Pazu e, entre aspas, assumiu uma forma momentaneamente humana e a sua memória ela foi praticamente apagada, digamos assim, ele ficou aprisionado e agora quando ele olha através da visão, ele se identifica. Através da audição, ele ouve e se identifica. Através do cheiro, ele se aprisiona e se identifica. E através do paladar, ele sente o gosto e se identifica. E através principalmente do tato, ele toca e se identifica. E só quando nós, vírias semidespertos, despertamos dessa matrix, é que agora o nosso espírito ele acorda dentro desse boneco, desse sonho ilusório, e agora ele não mais começa a se identificar com tudo isso, porque ele vê esses graus de limitações que existe aqui dentro de confusão, de enganação e desorientação, porque ele traz consigo mesmo as recordações da sua verdadeira identidade. E agora ele não se identifica mais com isso. E aí, como que ainda fica pior a situação? No contexto de família, quando nós temos filhos, nós temos esposa, nós temos mãe, nós temos pai, para poder interpretar esse cenário cadavérico e maquiavélico do demiurgo, através de todos esses desígnios que já estão instaurados para ocorrer,
a tendência é que o espírito continue aprisionado e desorientado. Quantas das vezes você que tem seu filho, tem sua mãe, tem seu pai, você já não se autoanulou de deixar de fazer as suas próprias coisas para poder viver uma história, a história do outro? É o outro que está com problema, é o outro que está no hospital, é o outro que está com o nome sujo, que está cheio de dívida, que terminou o casamento e que agora o marido foi traído, a mulher foi traída. E essa encenação, essa historinha, ela vai aprisionando através de todos esses sistemas que eu estou aqui pormenorizando para vocês. E o espírito continua aprisionado até que ele recorda que ele não é nada disso e que ele está, na verdade, dentro de uma grande encenação por meio de um grande engano. E por que que o demiurgo ele tortura as suas almas? No capítulo 45 do livro de Isaías, e Isaías era um dos profetas maiores que foram escolhidos, eleito pelo demiurgo. No capítulo 45, eu não vou falar o versículo, mas quando você lê o texto, lá diz e expõe claramente que o próprio demiurgo diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu crio bem e faço mal. Eu crio a paz e faço a guerra. Eu faço todas as coisas. O demiurgo, como bem e mal, ele utiliza essa dualidade para poder torturar as suas próprias almas, a sua própria criação, para que ela continue rendida totalmente a ele. Por quê? Porque a única forma de aprisionamento e de exteriorizar a atenção para fora é por meio de dor, de culpa e de violência. Imagine os senhores e as senhoras, uma alma e o espírito ali, com a potência dele, mas sem saber da sua verdadeira identidade. Quando a pessoa está no leito de hospital e ela começa, dentro das suas insanidades psicopatas, dos seus graus de psicopatia, que são naturais porque são a extensão do demiurgo, ela começa a se perguntar: por que eu estou passando por tanta coisa ruim? Por que eu estou desempregado? Por que o dinheiro me falta? Por que eu estou passando por essas dores? Por que eu tenho osteoporose? Por que eu tenho câncer? Por que eu tenho Alzheimer? Por que eu tenho esse tipo de doença? Doença no fígado, gordura no fígado, pressão alta, diabetes. Automaticamente, todas essas dores fazem com que as almas exteriorizem para fora a busca de uma cura e aonde buscam para si um Deus para trazer paz e afago às suas dores e resoluções dos seus problemas. Por que que o meu marido me deixou? Por que que ele me trocou pela amante? Mais uma vez, essa alma exterioriza a sua atenção totalmente para fora e busca-se um Deus para que venha trazer paz, afago e resolução para os seus problemas. Da mesma forma, quando ela comete qualquer grau de psicopatia, como assassinato, como estupro, ou até mesmo uma coisa mais leve, como passar o outro para trás, comprar e não pagar, pedir dinheiro emprestado e não pagar, porque isso é desonroso também, na maioria das vezes ela sempre vai exteriorizar para fora e vai dizer: não, isso aí foi o diabo, isso aí foi o Satanás. E quem é que é o Satanás? A palavra Satanás, ela tem a etimologia hebraica, que significa opositor, aquele que se opõe. E quem é que se opõe contra o próprio Espírito? E contra a si mesmo, o próprio Jeová Satanás. Porque de um lado ele se apresenta como Deus resolutor, ou melhor,
o Deus resoluto, né? Aquele que resolve todas as coisas. E por outro lado, ele aparece como Satanás, aquele que traz a dor, que traz o caos, que se opõe contra a luz. E dessa forma, as almas continuam sendo trituradas a todo tempo, pedindo ajuda para um Deus aonde eles não sabem aonde ele está, não sabe se está viajando, não sabe se está de férias em Porto Seguro, tomando sol, tomando uma água de coco, mas continua ali de joelhos dobrados, pedindo a presença desse Deus, porque exteriorizam totalmente a atenção do seu espírito sem nem saber verdadeiramente o que são, só acham que são uma criatura, uma alma do Deus Criador Jeová Satanás, e tá tudo certo. E com isso passam graus de dores, de dificuldades, pessoas que estão morrendo dentro do leito de hospital e ainda ali na agonia da sua morte, na agonia do seu desencarne, ainda clamam pelo próprio torturador das suas vidas. Quantos parentes você que está me ouvindo agora, você já não perdeu? Por câncer, talvez por HIV, talvez por cirrose, talvez por câncer no cérebro, talvez por Alzheimer, talvez por hepatite, talvez por acidente, talvez assassinado, talvez afogado, talvez queimado, talvez esfaqueado por tiro. E essas pessoas todas inconscientemente ainda continuavam exteriorizando a sua atenção a um Deus externo, o Demiurgo. E não é de agora que o Demiurgo ele usa essa artimanha para poder fazer com que as pessoas, com que o espírito dentro da alma, dentro do Pazu, e o espírito apagado, com a memória perdida, essa criatura, alma, extensão do Demiurgo, mais uma de suas faces, mais uma de suas manifestações, continuam por meio de dores aprisionados a eles. Eu provo. A própria Bíblia diz isso. Quando Jó, vamos pegar a história de Jó. Quando Jó, aonde a própria Bíblia diz que o Demiurgo dá testemunho de Jó. O próprio Demiurgo dá testemunho de Jó. O dia que os anjos do Demiurgo estiveram numa reunião para poder estar face a face com ele, entre eles veio a outra face do Demiurgo, a oposição de Satanás. E o Demiurgo começa a dar satisfação e começa a dar testemunho de Jó, falando para ele: tá vendo, Satanás? Tá vendo o meu servo Jó? E ainda ele dá 4 qualidades para Jó. Tá vendo? Jó é íntegro, é reto, é fiel, é temente, ainda pôs a 5ª, e desvia do mal que é você. E Satanás diz para ele: mas faz o seguinte, ele é fiel porque você dá tudo para ele, tira tudo que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema na sua face. E aí, olha só para você ver o texto. Não fica muito claro que quem está sendo tentado não é o próprio Demiurgo? Ele tentando a si mesmo? E o Demiurgo diz: então tá, você pode ir lá, pode tocar, tira tudo que ele tem, só não tira a vida dele. Eu estou resumindo aqui para vocês, para não ficar muito longo. Então, a própria face do Demiurgo, ela tira de Jó os seus 7 filhos e 3 filhas, as suas riquezas, que eram 4.000 juntas de boi. As 4.000 juntas de boi de Jó eram equivalentes hoje a uma frota desses caminhãozinhos esses caminhãozinhos da Hyundai HR-V, se não me engano. Ele tira toda a riqueza de Jó, tira os 7 filhos, as 3 filhas, tira todos os funcionários, tira todas as casas. Por fim, coloca uma chaga no corpo de Jó, ao ponto que Jó tinha que ficar 800 metros de distância das pessoas, porque o mau cheiro que dava, e ele se coçava com um caco de telha. Agora você já parou para pensar que loucura? 7 filhos e 3 filhas. Naquele mesmo dia, dentro de um galpão, foram cultuados 10 caixões, 10 coroas de flores. E a história diz que no final, Jó
antes disse Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E no final, Jeová Satanás deu o dobro de tudo que Jó tinha perdido. Ali está especificamente estampado o quanto um espírito apagado no meio da confusão, da enganação e da desorientação, e provado que esse Deus, Jeová Satanás, é o torturador de almas. E ele tortura através de inúmeros sistemas. Não é desde agora, não é desde agora que ele faz isso. Desde muito antigamente, ele já vem fazendo isso. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, ele fez com Jacó, ele fez com 12 patriarcas, ele fez com os profetas, ele fez com os juízes, ele fez com os reis, ele fez com o próprio filho dele, o Jesus Cristinho, o próprio filho. Ele fez com todos os serviçais e vai continuar fazendo, e continua fazendo dentro do sistema protestante religioso, que é uma ramificação do catolicismo romano, fundado por Constantino, Flávio Constantino, em 325, manipulado pela sua mãe Helena e fundamentado em 382 por Teodósio. E esse sistema ele só permanece de pé, igual o tema que eu estou aqui vos falando. O tema é Jeová Satanás, o torturador. O sistema religioso protestante, ele só se mantém de pé por causa de 3 pilares: medo, culpa e ganância. Por que medo, culpa e ganância? Porque Jeová Satanás é o Deus que coloca medo. Se você, Deuteronômio capítulo 14, se não me foge a memória, ele diz: se você me servir, eu te darei tudo. Mas se você não me servir, eu lhe colocarei maldição. Medo. Culpa. Jesus morreu por você. Se você não fizer nada agora por Jesus, você vai estar crucificando a Cristo de novo, a Jesus de novo. Culpa. Ganância. Se você me der o dízimo e trouxer para mim a oferta e cumprir os seus votos, eu vou repreender o devorador sobre a sua vida e vou abrir a janela dos céus e vou te abençoar mais. Ganância. Esses 3 pilares é o que sustenta o sistema protestante religioso: medo, culpa e ganância. E o espírito desorientado, enganado, aprisionado e dormindo, adormecido, ele permanece sustentando esse sistema e essa alma sendo triturada todos os dias. Ela é triturada até o último momento, na agonia do seu sopro de vida, e depois dali ela vai para as colônias espirituais e ali recebe os aplausos, falando que ela viveu uma vida maravilhosa, mas que ainda ficaram coisas para poderem serem resolvidas e que ela precisa regressar através da roda de Sansara, e ali ela aceita por livre e espontânea vontade voltar de novo para o labirinto do sofrimento e voltar a ser torturada por Jeová Satanás, o torturador de almas. Aí alguém talvez possa estar perguntando: Cristiano, e o espírito? O espírito é torturado? Não. Mas você disse no vídeo anterior que o espírito ele sente agonia. Agonia no sentido de que ele não se identifica, ele não reconhece isso aqui como a sua verdadeira morada. Ele não reconhece porque ele sabe na sua identidade primordial, na sua potência incognoscível, que ele não é limitado. Ele sabe que ele não é fraco. Ele sabe que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente. E se encontra dentro de um labirinto que ele mesmo está já arquitetando através da sua hostilidade o seu regresso para a saída desse labirinto. O espírito, na verdade, ele observa e vê tudo o que está acontecendo, mas ele jamais é torturado. A alma, sim, ela é torturada todos os dias, todo momento, a cada minuto. Será que você nunca parou para pensar o porquê que você fica tão indignado que você tem que levantar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para poder ir trabalhar, e de repente você está num lugar
no meio de pessoas desonrosas, pessoas fofoqueiras, pessoas que não têm um mínimo escrúpulo e você tem que permanecer ali porque você precisa do salário? A alma está sendo triturada. Será que você já não parou para pensar o porquê que você fica tão furioso com a fúria do seu espírito quando você vê algo de desonroso acontecendo diante dos seus olhos? E aí você precisa controlar a potência do seu espírito para não cair dentro do enredo, para não cair dentro do script, para não cair dentro da novela demiúrgica que foi instaurada e montada. Camaradas, como diz o camarada Druzilo em um dos seus áudios, e eu achei maravilhoso, honroso o que ele disse, que nós não devamos perder postura, perder o acesso que nós conquistamos. Mas o que é esse acesso, Cristiano? Dentro desse Valplatz, nesse campo de batalha, aonde nós suamos todos os dias, a única arma que nós temos nesse momento é a hostilidade do nosso espírito, a estratégia para agir e difundir o conhecimento da sabedoria hiperbórea e lutar contra as forças hostis da matéria, contra as potestades, os principados e os dominadores deste mundo tenebroso, todos os dias. E através dessas armas que nós temos, esse é o único motivo que nos faz prevalecer para não perdermos a postura e não perder o lugar conquistado dentro da batalha. Não regresse, não volte, não seja como um porco que vomita e depois come o próprio vômito. Avante, guerreiros! Você é um espírito incriado, incognoscível, para além das potências da matéria, para além das estrelas. Tudo o que você deseja ser, você já é. Tudo que você deseja ter, você já tem. Tudo aquilo que o Deus incognoscível que está dentro de você, você já é. Você é a potência, o seu caminho, a sua verdade e o seu espírito. Lembre-se, viver aqui é hostilidade. Morrer aqui é liberdade. Força, honra, graça, virtude, valor, vitória, justiça, hostilidade e liberdade. Que o teu espírito manifeste a tua graça luciférica em ti a cada dia e a cada momento, e não se deixe que você se perca pelo caminho e nem perca dentro do campo de batalha a postura que você conseguiu adquirir até aqui, o lugar de acesso que você conseguiu chegar até aqui. Honra aos camaradas. Uma bela noite a todos. Aguarde o próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque sempre eu vou estar trazendo uma intuição aqui para os camaradas daquilo que eu recordar na memória interna do meu sangue. E se você precisar do livro Mistério de Melicena Vilca, eu vou deixar a descrição aqui, ou melhor, eu vou deixar na descrição o meu telefone para que você entre em contato comigo e gratuitamente eu vou te entregar o PDF, não só o PDF, como também o livro da História Secreta da Thule e Gesell Schaft, como também os Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, tomo 1, 2 e 3. Força, honra, graça e valor. Boa noite.